No vídeo de hoje você vai ver mais um desinformado na palavra de Deus. O vídeo de hoje está muito quente, está pegando fogo e eu convido você a ficar até o final dele. Presta bem atenção no que ele falou aqui. Estou aqui no canal Denis o Católico e o título é: Este sim é o verdadeiro sábado de Deus e não a loucura adventista. Por ser um membro da igreja adventista do sétimo dia, vamos reagir a este desinformado aqui. Vamos lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, um texto bíblico que destrói toda a possibilidade dessa heresia judaizante, sabatista, que vem dizer que nós somos obrigados a descansar, guardar o sétimo dia da semana, o sábado. Vamos lá, eu fiz uma breve pesquisa aqui no Google e coloquei o seguinte: Google, como que chama aqueles que não querem guardar a lei de Deus, né? E aí ele me deu a resposta: desobedientes. É a definição mais direta para quem conhece a vontade de Deus, mas escolhe não cumpri-la. Falando sobre a transgressão da lei, termos usados para descrever quem quebra intencionalmente os preceitos divinos. Chama de mentiroso, em João capítulo 1, 1 João capítulo 2, versículo 4, né? A Bíblia afirma que aquele que diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Chama de rebelde também, aqueles que rejeitam ativamente a autoridade de Deus. Chama de pecador, aquele que pratica o pecado, que é definido como a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Chama também de ateu prático, termos usados para descrever alguém que, embora possa acreditar intelectualmente na existência de Deus, mas vive como se ele não existisse, ignorando suas leis. Então, essa foi a pergunta que eu fiz para o Google. O que ele tem a me informar, o que ele tem a me dizer com aquelas pessoas que não guardam a lei de Deus, incluindo o sábado, o mandamento do Senhor. Vamos lá dar continuidade no vídeo. Eu vou colocar aqui, a partir daqui dos momentos, capítulo 4, versículo até os segundos 39, porque ele vai abrir o livro de Hebreus, capítulo 4, aonde fala sobre a entrada do pecado, a entrada no descanso de Deus pela fé. Ele vai totalmente distorcer, né? Vai tentar falar o que a Bíblia não está falando. Ele coloca o texto totalmente fora do contexto. Vamos lá, vamos ver aqui. Jurou na sua ira. Retomando, ele diz, versículo 3, Hebreus 4:3. Nós, porém, se tivermos fé, haveremos de entrar no descanso. E ele está falando nós do Novo Testamento, né? O povo da nova aliança. Então já não é mais aquele descanso da terra prometida. E ele continua. Ele disse, ele quem? Deus, né? Eu jurei na minha ira, não entrarão no lugar do meu descanso. Deus disse que aquele povo da antiga aliança não entraria no lugar do seu descanso, porque Deus se irou contra o povo que pecou, blasfemou, que não acreditou na promessa do descanso. Versículo 4-3 ainda. Ora, eu gostaria que você, se pudesse, pegar a sua Bíblia e poder acompanhar a leitura aqui no capítulo 4 do livro de Hebreus, ficaria bem mais interessante para que você possa entender o que ele está falando aqui e o que eu vou falar, à luz da Bíblia, o seu verdadeiro significado. Inclusive, eu tenho um vídeo também aqui no final para compartilhar com vocês. As obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo. Então, Deus concluiu as obras desde a criação do mundo. E aí ele continua, versículo 4. Pois em certa passagem falou do sétimo dia o seguinte: e terminado o seu trabalho, descansou Deus no sétimo dia. Veja que o texto é bem claro. Gênesis 2:2. Aí alguém diz, olha aí, é o sábado. Vamos lá. Deus concluiu
no sétimo dia as suas obras. E Deus descansou no sétimo dia, ou seja, no sétimo dia ele já tinha terminado a criação e ele descansou. Não significa dizer que o descanso de Deus está em um dia da semana. Eu não estou conseguindo entender mais nada aqui, porque a Bíblia diz para que a gente possa descansar em um dia da semana, que é o sábado. Ele lê o texto e diz que é o sábado, mas na interpretação dele não existe um dia de descanso. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui esse material, que é importante também, para que a gente possa entender melhor aqui a colocação dele. Veja que ele está totalmente fora do contexto e está que nem cego de tiroteio. Olha só, em Hebreus capítulo 4, perdão, dos versículos 1 ao 16, fala de uma exortação à fidelidade e à aceitação da oferta divina de salvação. Eu estou falando no contexto de Hebreus capítulo 4. Significa que ele continua, que ela continua válida. Refere-se à promessa, né, quando se fala do descanso de Deus, refere-se à promessa do evangelho, que é a salvação. Então, nós, porém, que cremos, aqueles que creram começam a desfrutar o descanso de Deus, porque recebem as distribuições de dons e do Espírito, né, do Espírito Santo, que são a primeira evidência da salvação e redenção. Deixa eu vir para cá rapidinho, para o versículo 9, quando se fala, por exemplo, do repouso, literalmente um repouso sabático. O repouso do sábado simboliza a celebração, a bondade e a salvação de Deus. Você pode conferir em Êxodo capítulo 20 e o versículo 11, mas também em Deuteronômio capítulo 5 e o versículo 15. Conforme observamos, o descanso sabático exprime de suas maneiras nossa fé. Primeiramente, testifica de que aceitamos a bondade e a salvação divina. Em segundo lugar, demonstra que estamos aguardando a consumação desses dons na segunda vinda, sobre o repouso do sábado. Você pode ler em Êxodo capítulo 20, versículos do 8 ao 11, tá bom? Então, o que Denis, o católico, está falando aqui é totalmente o texto, usando o texto totalmente fora do contexto. Vamos continuar mais um pouco aqui. Ele descansou. Deus construiu, Deus fez a sua obra e terminada a sua obra, ele descansa. Descansa onde? No céu. No céu. Ele terminou a sua obra nos 6 dias e o 7º dia, que não é sábado, não é sábado. Se não é o 7º dia, vamos lá. Domingo, primeiro. Segunda-feira, segundo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 7º dia. Então Deus descansou no 7º dia. Eu não consigo entender umas pessoas que leem a Bíblia, né? Mas a Bíblia está dizendo que é o sábado e ele vem para cá dizer que não é o sábado. Então, aqui nada mais é do que uma pessoa que está lendo o texto dentro do contexto, porém está usando fora do contexto. Vai entender isso daqui. Esse sábado vem surgir no nosso calendário. Vai dizer apenas o 7º dia. No 7º dia ele descansou. E não é sábado, é sabaton. Sabaton, ou seja, é shabat, descanso. Então Deus descansou no 7º dia. Versículo 5. Se, pois, ele repete, não entrarão no lugar do meu descanso, é sinal de que outros são chamados a entrar nele. Então, se Deus disse que presta atenção, porque isso aqui é importante. O povo da antiga aliança não entraria no descanso de Deus, então é possível que outros sejam chamados a entrar no descanso de Deus. E se nós somos chamados a entrar no descanso de Deus, logo não estava se falando da terra prometida. A terra prometida seria um símbolo do descanso que Deus descansa, ou seja, no céu, na eternidade. O cara usa o texto totalmente fora do contexto. Lembrando que Hebreus capítulo 4, versículos do 1
ao 16, fala de uma exortação à fidelidade e à aceitação da oferta divina de salvação. Se aplica tanto para o povo israelense que foi liberto do Egito e Deus traria descanso para aquele povo, colocando o sábado como um mandamento importante para que eles pudessem descansar fisicamente e de forma espiritual, buscar a presença de Deus, mas que também se aplica à salvação em Cristo Jesus, que nos traria alívio, descanso, refrigério para a nossa alma, mas que também se aplica às questões espirituais, a celestial. Amigo, eu aconselho você estudar mais um pouco, porque você está usando Hebreus capítulo 4 totalmente fora do contexto. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, se você quiser acompanhar o vídeo por completo aqui, tá bom? Eu não vou colocar mais do que isso aqui, para não ter direitos autorais, e eu espero que eu não tenha problema com o vídeo dele aqui, porque como ele falou sobre o sábado, é um dos mandamentos que eu guardo e creio como um mandamento do Senhor, mas também fala da loucura adventista, e eu sou um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, então eu me senti no direito também de reagir a ao Denis, né? Na verdade, acredito que o nome dele seja Denis, que é o que está aqui no canal. Deixa eu compartilhar com vocês aqui um outro vídeo que vai ajudar bastante a esclarecer aqui com o pastor Adolfo. O pastor Adolfo. Vamos lá, acompanha comigo aqui. Olá, queridos amigos. O capítulo 4 retoma o pensamento do capítulo anterior, que diz que os hebreus, por causa de sua incredulidade, não puderam entrar no descanso de Deus. Agora é dito que também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Assim como os hebreus receberam o convite para serem conduzidos até o descanso de Deus, que seria a princípio a terra de Canaã, nós também recebemos o convite para permitirmos ser guiados para um outro descanso de Deus, a Canaã celestial. Neste capítulo 4, é feito um interessante jogo de palavras na língua original. O substantivo descanso e o verbo descansar aparecem juntos 9 vezes no capítulo. Estas duas palavras são, respectivamente, katapausis, descanso, e katapauo, descansar. Contudo, o autor emprega uma outra palavra, sabatismos, para se referir a um descanso que ainda resta para o povo de Deus. Esta palavra faz referência ao sábado do sétimo dia, o sabaton. Apesar desta palavra só ocorrer aqui em Hebreus 4:9 e não ser conhecida normalmente na literatura da época, o seu significado é evidente. O sufixo grego ismos serve para substantivar o verbo grego sabatizo, que significa guardar o sábado. Portanto, a tradução desta palavra, apesar de ser usada apenas aqui, é óbvia: repouso sabático. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Nesse contexto, o autor mistura os conceitos de Gênesis 2:2, quando Deus descansou da obra da criação, com o do descanso do povo na terra de Canaã. O significado aqui é de que o sábado do sétimo dia deve ser guardado pelo povo de Deus como um símbolo de seu descanso em Jesus e por guardar com confiança suas promessas de um novo céu e uma nova terra. Isso nos ensina que o sábado nos permite descansar em Deus em 3 dimensões: o passado, pela criação e pela redenção; o presente, pela santificação, obediência e lealdade; e o futuro, sendo uma alegria antecipada do descanso eterno no céu. Ao final deste capítulo, o autor inspirado finalmente chega ao ponto que quer alcançar. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote. Versículo 14. Ele não entrou no santuário do templo, que ainda existia quando este livro foi escrito, e onde muitos cristãos judeus ainda depositavam sua fé. Ele entrou no céu,
Ele, diferentemente dos sumos sacerdotes terrenos, se compadece de nossas fraquezas, pois apesar de todo o seu poder e sua infinita pureza, ele se rebaixou até o nosso nível e sabe por experiência o que é ser tentado, o que é sofrer. Por isso devemos nos dirigir a ele com fé e confiança, para recebermos misericórdia e encontrarmos graça e ajuda em momento oportuno, como diz o verso 16. Amigos, o vídeo finaliza aqui. Que Deus ele te abençoe de forma especial. Acredito que ficou bem claro as informações para vocês de que Hebreus capítulo 4 se fala de fidelidade e aceitação à oferta divina. E o texto é bem claro em que em Deus temos descanso a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal. E também fala sobre a questão do descanso sabático que Deus deixou para cada um de nós, para o seu povo. Mas, infelizmente, ainda existem milhares, ou eu poderia dizer milhões, de rebeldes que não querem guardar este mandamento como sendo um mandamento que foi enfatizado pelo próprio Deus. E ele ainda disse assim, ó, lembra-te, porque saberia que o povo iria esquecer. E aqueles que não esqueceram, sabem que tem que guardar, mas não guarda, eles são transgressores do mandamento do Senhor. Que Deus te abençoe, fico aqui e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo, se o nosso bom Deus nos permitir. Já convido você a deixar o teu gostei para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem.